Olá meninas, tudo bem? Então hoje nós vamos dar continuidade ao nosso projeto, né? Como eu falei nas aulas anteriores, que nós iríamos fazer esse tapete todo, né? E cada aula nós fizemos uma coisa, né? A primeira foi a folha, depois foi o botão e depois por último foi a nossa flor. E agora nós vamos dar início a esse tapete, tá? Então, nós vamos fazer da seguinte forma, a nossa aula vai ficar dividida em duas aulas para fazer essa parte aqui do tapete, tá? Eu vou fazer o início do nosso tapete até essa primeira e segunda carreira, porque depois é só repetição, né? Fazendo os aumentos aqui nesse detalhe. Isso daí aí, no caso, vocês podem fazer, né? Durante a semana, para na próxima aula a gente dar continuidade nessa segunda etapa aqui, que é o acabamento do nosso tapete, tá ok? Então, vamos lá, nós vamos usar o barbante número 6, né? Eu gosto muito, como eu sempre falo, eu gosto muito de trabalhar com 6, porque fica um trabalho mais leve, né? Com o número 8, ele já fica mais pesado, às vezes dá um pouco de dor nas mãos, né? Pro barbante número 6, aí no caso, a gente trabalha com a agulha 3,5, tá? Pode ser essa com cabinho ou sem cabinho, tanto faz. E uma tesoura pra gente fazer os nossos acabamentos, tá ok? Esse daqui é uma tampa de vaso, mas como eu vou fazer o tapete, eu vou fazer essa parte central maior, tá ok? Então, nós vamos começar com 53 correntinhas. Vou dar a laçada. E nós vamos dar início à nossa parte central, né? Com 53 correntinhas. Eu vou fazer aqui as 53, aí a gente retorna para dar continuidade, tá ok? Terminei de fazer as 53 correntinhas. Aqui nós temos um vão onde a gente vai trabalhar 10 pontos depois, tá? Então, agora, nessa primeira carreira aqui, a gente já faz essa argolinha com 5 correntinhas. Então, nós vamos contar 1, 2, 3, 4, 5 e vamos entrar na sexta correntinha, tá ok? Nós vamos entrar na sexta, deixando assim a nossa argolinha com 5 correntinhas. Para cada correntinha dessa que nos restou, nós vamos trabalhar um ponto alto em cada correntinha, tá? Porque aqui é uma carreira só que vai ficar no centro e depois nós vamos trabalhar em volta dessa carreira, tá ok? Então, o total de pontos altos que vai ficar até o final vão ser 48 pontos altos, tá ok? Então, eu vou fazer até o final da minha carreira e eu volto com vocês no finalzinho. Terminei de fazer os pontos, tá? Aqui nós ficamos com 48 pontos altos. A gente não conta essa argolinha aqui, tá ok? Essa argolinha aqui é onde a gente vai trabalhar os pontos dentro dela. Então, ele não é o primeiro ponto, é uma argolinha mesmo. Então, cheguei aqui no final, fiz os 48 pontos. Sempre confere, tá? Não deixa de conferir, porque às vezes pode ficar um ponto a menos e depois dá problema. Eu vou fazer as 5 correntinhas, igual a gente fez lá no início, né? No final também eu tenho as 5 e vou fechar aqui no primeiro ponto, né? No pezinho dele, com um ponto baixíssimo, encerrando assim essa carreira, tá? Essa carreira aqui eu não vou trabalhar do outro lado aqui das correntinhas, não. Eu vou trabalhar, mas é de forma que eu vou dar a volta nele todo agora, tá? Eu vou trabalhar em volta dele todo, como se fosse a carreirinha de correntinha, né? Trabalhando de um lado e do outro, só que aqui a gente faz essa primeira carreira com ponto alto, tá? Então, nós vamos iniciar a nossa segunda carreira, já dando acabamento aqui, né? No caso dessa linha, né? Do início do nosso trabalho. Então, eu vou começar com 3 correntinhas, que é o primeiro ponto, e já entro no segundo e vou trabalhar outro ponto alto. Então, para cada argolinha dessa, né, da correntinha que ficou para trás, nós vamos trabalhar um ponto até o final. Então, se eu tenho 48 pontos, né, na primeira carreira, eu também agora vou ficar com 48 pontos até o finalzinho, até eu chegar lá na próxima argolinha, tá ok? Então, como aqui não tem segredo, né, eu vou terminar aqui, fazer os pontos até chegar lá na voltinha,
e eu volto com vocês pra gente dar continuidade. Cheguei aqui no final, agora dentro desse círculo aqui de 5 correntinhas que nós fizemos, nós vamos colocar 10 pontos altos, tá vendo? Ó, não tem correntinha, tá bom? É direto, a gente não faz a correntinha. Então, vamos fazer 10 pontos, tá ok? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, tá vendo aqui, ó, que quando eu fiz o 7º ponto, ele já tá bem aqui na ponta, só que algumas alunas têm o costume de não empurrar os pontinhos, vai aumentando o tamanho do ponto para ele caber aqui dentro, tá? Não faça isso. Encosta aqui no finalzinho do ponto, empurra ele para trás para conseguir encaixar os outros 3 pontos que estão faltando, tá? Porque às vezes o tapete da gente fica torto, é por causa da inconstância no tamanho dos pontos, tá? Às vezes, por falta do espaço, a gente acha que se aumentar o tamanho do ponto, vai encaixar direitinho, vai ficar bom. Aí, acaba que ele fica torto, tá? Então, ó, 2, 4, 6, 8, 10. Terminei de fazer os 10 pontos, não esquece desse pontinho que tá aqui de baixo, tá? Empurra os pontos e começa a fazer o ponto novamente em cima desse primeiro ponto aqui. Então, para cada ponto que eu tenho aqui, eu vou fazer um ponto até o final da carreira. E lá na outra extremidade, nós temos também uma argolinha de 5 correntinhas. Eu também vou fazer os 10 pontos e vou fechar aqui com ponto baixíssimo, tá ok? Então, eu vou fazer toda essa carreira aqui, vou colocar os 10 pontos e eu volto com vocês na hora de fechar aqui e iniciar a próxima carreira. Vou fechar aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo, tá? Então, aqui é o seguinte, quando a gente vai fazer esses motivos aqui, com esses pontos, eu vou pegar o último ponto daqui com o primeiro para dar os 12 pontos, porque são 6 motivos e cada motivo eu vou usar 2 pontos. Então, no final também eu vou usar o último da argolinha com o primeiro do lado de cá. Entre eles, nós temos um espaço de uma correntinha. Então, eu vou andar com ponto baixíssimo nesse ponto, que no caso é onde vai ficar a minha correntinha. Vou fazer mais um ponto baixíssimo nesse segundo ponto, que é onde eu vou iniciar os meus motivos, que são esses aqui com 2 pontos e uma correntinha de separação, tá? Então, andei, além do primeiro que eu fechei com ponto baixíssimo, eu andei mais 2 pontos. 3 correntinhas para começar e vou fazer um ponto alto para cada ponto, porque esse motivo aqui eu só vou fazer na próxima carreira, mas aí eu já estou adiantando para quando eu fizer a outra carreira eu já estou no lugar, tá ok? Então, aqui ainda eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto até chegar lá na curvinha, tá? Quando chegar lá, que a gente já vai começar a fazer a separação para os 6 motivos, aí eu volto com vocês para mostrar como que vai ficar, tá ok? Cheguei no final, né? Deixei o último ponto sem fazer, porque aqui já vai começar o nosso motivo, mas aqui ainda a gente não coloca correntinha, tá? Então, sem correntinha nenhuma, eu ainda vou fazer esses 2 pontos altos, né, que lá na frente a gente vai ver que isso daqui vai se tornar um motivo daqueles que vai acrescentando os pontos, tá? Uma correntinha e para cada ponto desse eu vou trabalhar um ponto alto, só que de 2 em 2 eu vou fazer a correntinha, não vou pular ponto nenhum e vou fazer o bloquinho com 2 pontos, tá? Então, 1 e 2, uma correntinha de separação, não vou pular ponto nenhum, e vou repetir o bloquinho com 2 pontos, ó. Para cada ponto, eu não pulo nenhum. Uma correntinha, no próximo, eu entro e faço o bloquinho com 2 pontos. Uma correntinha, no próximo, 2 pontos. No total aqui, nós vamos ficar com 4 separados aqui. Mas depois, quando a gente fizer a outra carreira,
a gente vai ter 6 motivos, tá ok? Opa, esqueci da correntinha. 2, na verdade eu fiz um ponto a mais. Uma correntinha. Cheguei aqui no final, ó, eu tenho o último ponto da argolinha e o primeiro lá dos 48 pontos, tá vendo, ó? Então, eu vou pegar esse e o primeiro, só que a partir daqui eu já não faço mais a correntinha, tá? Então, aqui, ó, eu fiquei com 4 motivos separados, né? Mas eu tenho esses dois e esses dois que eu vou complementar, completando 6 motivos lá da volta do nosso tapete, tá ok? Então, ó, daqui pra frente é só seguir fazendo ponto em cima de ponto, até a gente chegar lá na outra voltinha e fazer a mesma coisa que a gente fez nesse daqui, tá ok? Quando eu chegar lá, eu vou repetir mais uma vez para não ficar dúvida. Aqui, ó, cheguei no último ponto aqui, né, da nossa carreirinha. Aí, nós vamos fazer o primeiro da argolinha, também sem a correntinha. Aí, a gente começa a fazer a correntinha, tá? Agora, o primeiro bloquinho no segundo e no terceiro ponto. E da mesma forma que a gente fez lá na primeira argolinha, a gente faz aqui. 2 pontos altos, uma correntinha, sem pular ponto nenhum. A gente passa pro próximo e faz também. Um ponto em cada ponto, mas fazendo os bloquinhos com 2 pontos, tá ok? Então, ó, uma correntinha, 2 pontos, uma correntinha. Tenha o cuidado para quando você fizer a correntinha, não apertar ela muito, porque senão ele fica repuxando demais. Aí você tem dificuldade, porque aí seu trabalho começa a fechar, tá? Porque a correntinha, naturalmente, ela já é menor do que o ponto alto. Então, aqui, ó, cheguei no último, que é o primeiro aqui, né, das 3 correntinhas. Então, eu vou entrar, é um pouco mais difícil, porque a gente fecha com ponto baixíssimo, fica apertado mesmo, tá? Outro ponto alto. Aqui, nós vamos fazer mais um ponto alto, que é onde a gente andou, né, com ponto baixíssimo. E vou fechar com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Cuidado também, porque muitas das meninas têm fechado aqui na segunda, tá? Aí fica parecendo que tem uma correntinha de separação, né? Então, por isso que a gente tem que ter o cuidado de, mesmo que fique às vezes um pouquinho mais apertado, né? Faz um pouquinho de força para fechar na correntinha certa, tá ok? Então, vamos fechar aqui na terceira. Já começo a fazer a preparação dos meus motivos, tá ok? Aqui eu andei para chegar no lugar certo, onde eu iria iniciar fazendo os pontos, né? Então, ó, 3 correntinhas, um ponto alto no próximo, a gente não pula agora, né? Porque tem que fazer o bloquinho com 2. Uma correntinha de separação. Aqui, aonde eu tenho a correntinha, eu vou pular o ponto sem fazer e vou entrar no próximo e também fazer 2 pontos altos, um ponto em cada ponto, fazendo o nosso bloquinho. Uma correntinha, pula um ponto, vem no segundo. Vou fazendo assim, até chegar lá na frente, tá ok? Uma correntinha de separação, pula um ponto, entra no próximo. Daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês a curvinha, como vai ficar, ok? Eu cheguei aqui no final. Na verdade, quando eu fiz o primeiro tapete, eu tinha dado o total de 47 pontos altos. Eu fiz a contagem com 48 e ainda assim eu tive um probleminha, que quando eu cheguei aqui no final, esses dois já fazem parte do primeiro motivo. E eu fiz os 2 pontos aqui e ficou me faltando o meu ponto do espaço, né? Então, se acontecer isso com vocês também, coloca 2 pontos no mesmo lugar, né? Para completar o último motivo ali, uma correntinha de separação, pula um ponto e vem cá para fazer o primeiro motivo, tá ok? Não é por isso que a gente vai desmanchar o tapete todo por causa de um ponto só. Eu não sei o que aconteceu, mas aí
Quando eu cheguei no final, acabou que a contagem que eu tinha feito para dar certinho não deu, tá? Mas cheguei no meu primeiro motivo. No primeiro ponto, eu vou colocar um ponto só. E no segundo, eu vou colocar 2 no mesmo lugar. Porque a partir dessa carreira aqui, dessa terceira, né, carreira, depois que eu fiz a central, eu vou começar a aumentar os motivos, tá ok? Então, continuo com uma correntinha de separação. No primeiro ponto, um ponto alto sozinho. No segundo, eu coloco 2 pontos. Então, na carreira anterior, eu tinha 2 pontos. Na segunda, eu já tenho 3. E cada carreira que eu fizer, essa quantidade de pontos vai aumentar. O resto continua a mesma coisa. Aonde eu trabalho os motivos na lateral com 2 pontos, eu vou continuar com 2 pontos. Somente aqui na curva do nosso tapete, né? Porque ele é oval, é que a gente vai fazer esses aumentos em cada carreira que eu fizer, tá ok? Então, aqui deu para entender direitinho, né? Nossa, eu vou completar só essa voltinha aqui, para não ficar dúvida. Então, no primeiro, eu faço um ponto. No segundo, eu coloco 2. Aí, eu já estou no meu terceiro, no quarto motivo, tá ok? Uma correntinha. No quinto, também, um ponto alto no primeiro. No segundo, 2 pontos. E o último, uma correntinha de separação. No primeiro, eu coloco 1. E no segundo, eu coloco 2, completando assim os 6 motivos, tá? Uma correntinha de separação, pulo um ponto, vem no próximo. E do mesmo jeito que eu fiz do outro lado, eu vou fazer aqui também. 2 pontos, uma correntinha, pula um ponto e vem no próximo. Ok? Pronto. Agora é só a gente dar continuidade. Só fica atento para contar quantos bloquinhos eu tenho de um lado, para que do outro lado eu também tenha a mesma quantidade, tá ok? Então, eu já tenho um processo aqui mais adiantado, tá com outra cor, mas é porque eu vou fazer 2 tapetes, tá ok? Então, ó, na segunda carreira aqui, ó, eu tinha nessa carreira que eu tinha 2, aqui eu fiquei com 3, né? Nessa daqui eu fiquei com 4 pontos. 3, fecho com ponto baixíssimo. Aí eu tenho 6 motivos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, para cada carreira que eu fizer, eu vou ficar com um ponto a mais, tá? Sempre da carreira anterior. Na próxima agora a gente vai ficar com 5. Então, nós vamos trabalhar até a gente ficar com 9 pontos, tá? A minha última carreira aqui eu estou com 9. Mas se você fizer o seu tapete e achar que tá pequeno e quer aumentar, não tem problema, tá? Pode fazer quantos pontos você quiser. Você pode acrescentar essa carreira aqui quantas vezes você quiser, tá ok? Então, na próxima aula, nós vamos fazer essa parte aqui, né? Que é do acabamento, que aí, durante a semana, eu vou fazer até chegar aos 9 pontos, né? E vou trazer ele já pra gente começar essa parte do acabamento aqui. Se você quiser mudar de cor, pode, mas não é necessário, tá? Pode manter a mesma cor até o final do tapete, não tem problema, tá ok? E como eu falei, ó, na lateral, mantém os 2 pontos, não existe alteração nenhuma, somente nas 2 laterais aonde a gente faz os aumentos, tá ok? Então, nós terminamos a nossa aula hoje, até a próxima. Não esqueça de dar o like, tá ok? Um abraço, fica com Deus.